Boa noite a todos. Que todos nós possamos continuar sintonizado com aquilo que nós viemos buscar. Cada um de nós tem sua particularidade de estar aqui, né? Mas todos estão buscando a presença amorosa de Deus, representada por Jesus, pelos benfeitores, pelo Espírito Consolador materializado no Espiritismo, que são os orientadores de nossas vidas. E uma vida orientada, ela caminha mais segura, porque todos estão fadados a caminhar, porque fazemos parte, estamos inseridos na lei do progresso. Então, nessa sintonia, nós vamos buscar a presença amorosa de Deus, que não está fora, não está lá, está dentro de nós. Que o Senhor da vida nos ajude a encontrar-te em nós mesmos. E encontrando, as nossas almas te louvará. Pela coragem, pela determinação do Senhor ter nos criado, para sermos herdeiros e participantes da sua luz. Ajuda-nos, Senhor, a sintonizar conosco mesmo e, portanto, contigo, para que assim nós possamos viver mais, cada vez mais momentos felizes, que é o destino que o Senhor nos proporciona. Que o amor de Jesus, nosso irmão maior e guia, possa inflamar os nossos corações e assim recebermos, através da intuição, da colaboração do mais alto, a palavra viva, amorosa e orientadora para as nossas vidas. Aqui nós estamos, Senhor, em busca do seu amor. Ajuda-nos a sintonizar e a estar sempre contigo, hoje e sempre. Que assim seja. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, segundo a visão espírita, não é um Evangelho do Espiritismo, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo a visão espírita, por isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. A respeito da bem-aventurança, que Jesus nos proclama. Bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus. Então, nós vamos ler os trechos e vamos acompanhar atentamente as instruções dos Espíritos, lembrando também que todos nós somos espíritos, mas nem todos estão aptos a instruir. E na codificação espírita, esses espíritos instrutores, escolhidos pelo próprio Jesus, é que nos passa essa orientação. Porque do ponto de vista material, sofrimento nenhum traz alegria, E a gente vai acompanhar o benfeitor Lacordaire, que deu essa mensagem em Havre, em 1863, portanto, na época da codificação da doutrina espírita. Bem sofrer e mal sofrer é o título, o subtítulo dessas instruções dos Espíritos a respeito dessa bem-aventurança. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, dele é o reino do céu, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que estão aqui sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Então aqui Lacordaire já nos orienta que nem todos que sofrem com aproveitamento, porque esse bem sofrer ou mal sofrer
vai depender do grau de instrução e de compreensão que cada espírito possui. E é para isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para nos instruirmos, para compreender essa situação nossa, o que somos ainda, cada um no seu grau, não desprezar aquilo que nós já somos. Nós já estamos aqui, já é motivo de muita alegria da gente estar nessa encarnação, nessa posição, nesse planeta. Então já é motivo para a gente alegrar, porque é uma grande oportunidade. É como o aluno que quer aprender bem as lições, é proporcionado um local onde está oferecendo todas as oportunidades para ele aprender, uma escola. E ele só vai para a escola porque ele precisa aprender. E se ele não aproveitar bem as lições, as instruções dos seus mestres, ele vai ficar repetindo. Chega no final do ano, ele não tem condições para avançar de série. Assim também somos nós, almas que estamos encarnados na terra, estamos matriculados nessa escola bendita, que nos acolhe, nos apoia, e rodeados e assessorados por instrutores iluminados. Mas depende de cada um de nós o esforço próprio, a busca por esse aprendizado, por essa compreensão. E o Espiritismo, nesse tempo, talvez nenhum de nós já tivemos uma encarnação como espírita, e se a tivemos, somos ainda mais bem-aventurados, porque nós passamos por momentos de muita turbulência na implantação, na chegada do Espiritismo, porque ele chegou e foi um choque para todas as outras escolas, né, que há o combate ainda até os dias de hoje, só que não com a força que tinha, porque com o tempo, o próprio tempo vai provando as suas verdades. Mas para o aluno aprender, ele precisa buscar, precisa esforçar. O professor passa a instrução, explica a matéria, mas é preciso ele debruçar no dia a dia, para que no dia que chega a prova, ele tem recurso suficiente para responder todas as questões. E nós estamos aqui hoje, nessa sala de aula de almas. Muitas vezes nós destinamos para um templo religioso, para uma casa espírita ou qualquer uma ou outra instituição, em busca da cura dos nossos corpos. Mas os nossos corpos estão adoentados por conta da falta de luz, de compreensão da nossa alma. Não é o corpo que adoece a alma, é o espírito imperfeito que traz os sintomas para o corpo. E aqui neste capítulo, nas instruções desses espíritos, vai ser dito que, como um militar que ingressa na sua carreira e que nunca tem uma batalha, nunca tem uma luta, ele geralmente não é promovido rapidamente. Mas se tem uma batalha e ele luta com eficácia, com determinação, com amorosidade, defendendo a sua pátria, o seu povo, ao terminar e obtendo-se vitória, ele é promovido. Assim também é a nossa alma. Se a gente sofrer as vicissitudes que estão impostas pelas leis divinas, de acordo com o que a gente é. Se a gente está no mundo de expiações e provas, é porque nós não somos espíritos perfeitos. E não sendo perfeito, nós vivemos todas as vicissitudes. Porque do ponto de vista material, a terra é maravilhosa, é um paraíso. Tudo que se planta e cultiva, produz da maneira que a gente quer. A gente pode escolher qual a parte do continente, qual continente a gente morar, né? A maioria, com muito sacrifício. Às vezes, vou transferir, eu gosto de morar num lugar de frio. Vai,
Pode, se você quiser, você pode. Se você trabalhar para isso e fazer um esforço, você pode transferir de um local para outro. Mas transferir psicologicamente, moralmente, de um campo para o outro, não depende da perfeição material do planeta. Depende do esforço que cada um vai fazer a pegar as matérias de vida que Jesus nos lecionou vivendo no dia a dia. Outro dia foi passado uma lição com uma sequência até bastante lógicas, porque aqui a gente não combina nada, cada um é livre para trazer os seus assuntos. Foi estudado a oração do Pai Nosso, que a gente reza daquele jeito, nem observamos a fala de Jesus e o sentimento empregado em cada frase daquela. Depois, na outra quarta-feira, foi falado a respeito da importância das pequenas coisas, dos pequenos gestos, que Deus não despreza os nossos pequenos bons gestos. Nenhum gesto, nenhuma ação nossa é passada despercebidas pelas leis divinas. Neste capítulo 5, quem tiver o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, chega em casa, é um capítulo maravilhoso, que nos leva a buscar e a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, pela razão que aqui é explicada. Os Espíritos explicam aqui para nós, Lacordaire, Santo Agostinho e tanto outros, nos explica minuciosamente a receita. E se a gente aplicar nos pequenos gestos da nossa vida, nós vamos obter grandes êxitos para as nossas almas, mesmo sofrendo as vicissitudes das nossas condições de vida ainda. Por isso o título é Bem e Mal Sofrer. Porque o sofrimento é como um aluno, ele vai ter que ir para a escola de todo jeito, mas se ele esforçar, ele vai passar de ano, vai para outra série, daqui a pouco ele vai para a faculdade, daqui a pouco ele está cheio de conhecimento e resolvendo questões de vida, do dia a dia, que os outros que não passou por aquela experiência não conseguem enxergar. A gente convive com as pessoas que têm as mesmas dificuldades da gente, ou com outras que têm já facilidade nessa ou naquela matéria. A gente vê a diferença de visão que um tem para o outro, e geralmente a gente que está mais atrasado naquele ponto de vista, a gente fica criticando a visão daquele outro. Não é nenhuma dádiva, não é nada de graça. Essa pessoa batalhou para adquirir aquela visão, né? E se eu não batalhei, eu não tenho que invejar, né? É outro ponto. Nós vivemos muito não querendo que o outro prospere. Isso é um mal sofrer. Nós vamos continuar sofrendo porque nós não vamos prosperar, porque nós estamos contaminados por esse sentimento. Nós vamos estar parados ali, contrário às leis divinas. Vêm as provas, se nós reprovamos, aí nós temos que voltar. É o que ele falou aqui. Não tem ninguém nesse planeta, pobre ou rico, no trono ou na palha, que não esteja vivendo algum tipo de sofrimento. Se não tem do ponto de vista material, mas tem moral, né? Mas poucos sofrem bem, ele completa, poucos sofrem bem. E numa sala de aula de 30, 40 alunos, quem é professor aqui, quem foi professor ou é professor, sabe que são poucos que aproveitam bem as lições. São poucos. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Então o sofrimento é que nos leva ao reino de Deus, não é a compreensão do para quê e do porquê eu estou sofrendo.
E o Espiritismo vem nos alargar a visão, tanto para o pretérito como para o futuro. Eu não vou mais revoltar de estar passando por uma prova, de estar vivendo num mundo de expiação e prova, contra Deus, blasfemar contra Deus, dizer que Deus é injusto comigo, que eu podia estar no paraíso. E se eu for para lá com as minhas condições, eu não vou estragar esse paraíso? Então eu estou no lugar certo. Agora eu tenho que viver bem, aprender bem, porque nesses mundos de expiações e prova também tem lições salutares, tem oportunidade. Numa existência a gente pode resolver muitos problemas de milênios e milênios de anos. Nós temos provas no próprio Evangelho. Saulo, de perseguidor, morreu defendendo e vivendo o próprio Cristo, porque chegou a um ponto que ele dizia que não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele, de tão esforço. Mas quem leu, ou quem lerá o livro Paulo e Estevão, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, Emmanuel, o benfeitor, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, vai saber o quanto aquele homem padeceu, o quanto ele lutou com determinação. Do ponto de vista material, qualquer um de nós desistimos, mas do ponto de vista espiritual, a certeza que ele tinha, aquele encontro com Jesus em Damasco, no seu Damasco, fortificou a sua fé e a sua determinação. E quantas vezes ele levantou da morte do corpo físico para trabalhar o seu interior e exemplificar e deixar notas para nós, notas seguras, materializadas nos atos, nas cartas, na Bíblia. E na codificação ele tem algumas passagens também, algumas mensagens, algumas explicações, para dizer para nós que numa encarnação é possível, se a gente esforçar, vencer milênios de escuridão das nossas almas. Então, como um aluno determinado, vamos aproveitar bem a lição da escola da vida, da encarnação, e de posse das informações que o Espiritismo nos traz, nos propõe. Nós vamos bem mais longe nessa encarnação e na próxima existência, se não na terra, mas em qualquer lugar que Deus nos plantar, nos colocar, encarnados ou fora do corpo físico, em nós estará essa semente, fortificando, frutificando em nossas vidas. Vamos continuar aqui com a leitura. O desânimo é uma falta, e estamos na moda, na época do desânimo, Se as coisas não acontecerem do jeito que eu quero, eu já fico logo desanimado. Se eu não tiver tudo que eu acho que o outro tem, eu já fico desanimado com o meu emprego, fico desanimado com os meus filhos, com a minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira. E isso é uma falta, diz o benfeitor, grave. Ele diz assim: Deus vos recusa consolações, se a gente entrar por desânimo. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. Não adianta nós ficar só fazendo prece. Ele diz que a prece é um suporte, e a prova em nossas vidas. Quantas vezes, com determinação, com coragem, a gente faz uma prece, deitamos na maior escuridão a respeito da resolução de um assunto ou de outro. No outro dia a gente fala: nossa, tive uma ideia. Não. Você teve coragem de chegar na presença amorosa de Deus e dizer: Senhor, essa prova eu não dou conta sozinho, me ajuda.
E naquela noite de sono, a gente tem os encontros com os nossos instrutores. E Ele nos vai dar essa ideia. Então, se a ideia fosse nossa, ela já estava no nosso cérebro. Então, ela foi implantada na nossa cabeça para nos favorecer. Mas Ele disse que precisa coragem. É preciso que seja apoiada sobre ela uma fé viva na bondade de Deus. Mas muitas vezes foi dito que Ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos. Mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, se nós estamos esperando que Deus nos ajude a resolver um problema, nós devemos ter coragem, determinação e trabalhar para isso. E confiar em Deus. Fazer uma prece naquilo que nós não podemos resolver. Nós falamos aqui, Senhor, eu não dou conta de ir mais sozinho. Eu preciso do Senhor. Nós não falamos assim com os nossos amigos? Aqueles amigos de confiança, aquela companheira, aquele companheiro que partilha o nosso dia a dia. A gente não chega e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. O que nós vamos fazer? Nós não damos conta de resolver. E por que a gente não pode falar assim com Deus, nosso Pai? Pedir a Ele força e confiar na sua ajuda. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas nós temos que espiritualizar essa fala de Jesus e a fala do Espírito aqui. Muitas vezes nós passamos uma encarnação inteira sofrendo os reveses de um passado às vezes tenebroso, que nós experienciamos, executamos, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver o resultado de tudo aquilo. E o Espiritismo é justamente a grande ajuda para nós, que ele nos prova que nós já existíamos antes de nascer nesse corpo físico, e que nós vamos continuar existindo eternamente. E a gente pode parar e sofrer os reveses da lei de progresso, ser empurrado mesmo por essa lei, se machucar, porque não vai ser só eu que estou parado. É uma multidão às vezes de espírito que está parado, e aí vem a força da lei, nos empurra e a gente machuca uns com os outros. E se eu propor com muita coragem, fé e determinação de lutar com as ferramentas que o Cristo nos deixou, podemos ter certeza que a magnitude da recompensa será maior do que todas as provas que nós já vivemos. E a gente tem um costume de esquecer, quando chega uma prova na nossa vida, a gente esquecer das outras que já passou. A gente tem que fazer o exercício de lembrar daquela que a gente achava que não ia dar conta. Por mais difícil que está sendo agora, não é a primeira vez que eu e que você está vivendo uma prova dessa. Nós já vivemos outras às vezes muito maiores, e nós estamos aqui. Então não é agora que nós vamos desanimar. Isso é bem sofrer, não desanimar nunca. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. Sede, pois, já falando do militar, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso no qual o vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Porque se a gente pegar uma água, por mais límpida que ela for, a gente colocar num recipiente e deixar ela paradinha ali, daqui 24 horas, se for lá, se for medir a qualidade dessa água, ela já caiu no mínimo 50%. E se ela passar um mês, um ano, e a nossa alma é assim, ela tem que estar em movimento, sempre.
esse movimento para a luz. Ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Quando nós nascemos no corpo físico, Deus estava nos enviando para a luta com os companheiros. Não pensa que o outro não tem suas grandes lutas. E tem uns exemplos que Deus manda como exemplo mesmo de toda a humanidade. Todo o povo, em todos os tempos, teve esses exemplos, que viveu com as mesmas condições, às vezes muito mais precárias do ponto de vista material, às vezes com um corpo totalmente degenerado, e vive uma vida abundante. Todo mundo que aproxima recebe. E nós, do ponto de vista material, às vezes temos uma perfeição, mas uma falta de coragem, um desânimo, que todo mundo que chega perto não quer mais ficar perto, vai distanciando. Recebe também os impulsos dessa energia. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento. Pois quem fica firme diante do inimigo, curva-se sob a opressão de uma pena moral. Jesus prometeu que num tempo, a gente ia avançando e avançando, que a gente ia viver a vida espiritual. Iríamos servir a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo esses tempos hoje. E a dor que mais nos assola é essa dor moral. É aquela nossa falta de coragem de confessar até para Deus as nossas fraquezas, os nossos crimes contra a lei e contra o outro e contra nós mesmos. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Se a gente enfrentar essa dor moral com resignação, buscando não praticar mais os males que nos trouxe para essa dor. Do ponto de vista material, como homens, às vezes a gente vai passar uma vida toda sem as glórias do mundo. Mas o benfeitor diz que a recompensa será muito gloriosa depois de deixar o corpo físico. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-la. Então, nós estamos aqui por quê? Motivo de dor, de contrariedade, alguma coisa na nossa vida. Nós não estamos aqui porque as coisas estão tudo bem, não. Quando eu digo aqui, não é só aqui na casa espírita, não, é aqui no corpo físico, na terra. Então o benfeitor diz que esforçai-vos por superá-lo. E quando chegar a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Não é assim que é colocado no aprendizado, por exemplo, dos alcoólicos anônimos. Lá é ensinado a buscar sempre a resignação, a força, a coragem de não beber por hoje. E amanhã ele vai fazer o mesmo exercício. E assim também nós podemos praticar isso na nossa vida moral. Aquilo que nos causa dor, a gente pode ir deixando de fazer por hoje. Amanhã a gente faz o mesmo exercício, não faz hoje, até que depois vira rotina em nossas vidas, viram hábitos saudáveis. A gente vai trocando os vícios que são hábitos não saudáveis por hábitos saudáveis que são as virtudes.
E aí a gente vai experimentando a felicidade que o Espírito tanto almeja. E às vezes chega ao ponto, mesmo o corpo estando massacrado, a nossa alma já vive a felicidade que tanto almeja. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Então aqui Lacordaire, ele traduz para nós essa fala de Jesus, de bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus. Pode ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. É onde nos fez lembrar da palestra a respeito do Pai Nosso, que Jesus fala: seja feita a sua vontade. E olha que não era nós que estava falando aquilo ali, era um companheiro, um espírito que já sabe que submeter-se à vontade de Deus é a própria felicidade. E ele, como guia que conhece o caminho, é que direciona as nossas almas para esse Pai. Porque para ser guia tem que conhecer o caminho, tem que conhecer toda a região, todos os detalhes do caminho. Não serve um guia criado, vamos dizer assim, através de inteligência artificial, sem experiência. Por isso Jesus é o guia da humanidade. Não é o guia dos espíritas ou dos evangélicos ou dos católicos, não, é da humanidade inteira. E se ele é o guia, e se nós já o conhecemos o suficiente para confiar, então vamos caminhar com segurança e com alegria, mesmo que nesse caminho tem pedras, tem serpentes, tem tudo o que ainda esse mundo traz para ser transformado. E essa é a proposta do próprio Jesus, não de acabar com o pecador, mas com o pecado. O pecado é essa sequência de erros que a gente vai cometendo às leis divinas. E para encerrar, nós vamos pegar uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 132. Esse livro também foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, que é o benfeitor que ditou essas lições. Emmanuel costuma pegar partes de versículos da Bíblia e nos explicar a sua condição espiritual. Então, nessa lição 132, de título Sempre Adiante, sempre adiante. Nós não falamos de coragem, de não parar, de continuar, de lutar, de perseverança, de fé, determinação, buscando o resultado que nós tanto almejamos. Então, o título é Sempre Adiante, porque o progresso ele não para nunca, cada um obedecendo às condições, que o Espírito também diz que Deus não vai nos cobrar angelitude. Esse fardo de ser anjo ainda não cabe nos nossos ombros. Então vamos buscar o fardo da humanidade, da fraternidade humana primeiro, depois essa angelitude ela vai acontecer, porque é a lei, nós vamos ter que alcançar de um jeito ou de outro, bem sofrendo ou mal sofrendo. Ele pega o versículo, uma parte do versículo 19 do capítulo 2 de 2 Pedro, do Evangelho segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque de quem alguém é vencido,
do tal faz-se também escravo. Veja bem, né? Então, se alguém me vence numa luta, principalmente na época que foi escrito o Evangelho, porque o Evangelho não tem nada de superstição ou de coisa, é de vida, do cotidiano nosso. Então não podia ser diferente, por exemplo, Jesus falar para pastores, falar de ciência avançada, que alguns seres humanos hoje conhecem, que nós só vê falar, né, mas nem entende às vezes. Então ele falava das coisas de pastores. E aqui, né, Pedro está dizendo que, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Nós vamos deixar o desânimo nos vencer? A falta de confiança em Deus, em nós? A falta de coragem de buscar, nos conhecer, para saber quem somos, de onde viemos e para onde nós podemos ir? Se a gente caminhar por esses caminhos, nós vamos ser escravos. O Espírito encarnado, diz Emmanuel agora, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. Extrair o proveito de cada experiência. Não pensa que essas experiências que nós estamos vivendo, dolorosas, moralmente, fisicamente, espiritualmente, não nos traz grandes lições. Agora nós não podemos escravizar-nos a elas. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para quem saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Tanto uma como a outra, a doença ou a saúde, são lições. E é nos momentos de leito que nós fazemos as grandes reflexões. Revemos os nossos passados, prometemos para nós mesmos que nós vamos mudar, que agora vai ser assim. E quantos efeitos positivos nós tiramos dessas reflexões? Algumas a gente depois, na hora que fica sadio, a gente esquece, né? Mas a maioria delas a gente faz grandes proveitos. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Por isso que as casas religiosas estão mais cheias de pessoas de mais idade, de 40 anos acima, quem já chega ali no topo, já começa a descer da vida material, aí a gente começa mais a buscar, e quanto mais aproxima dela, que é fatal, eu não sei se pode falar aqui, né, que todos nós vamos morrer no corpo físico, a chegar esse momento, e de grande importância se a gente viver bem, mesmo no leito de morte, um arrependimento, um pedido de perdão, de desculpa, uma reflexão renovadora é de suma importância para a nossa alma. Por isso que ele fala, tanto na saúde como na alegria, sempre é válido nos educar. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se às extravagâncias e à tirania. Não é comum a gente às vezes falar, fulano melhorou de vida, agora pisa em todo mundo. O benfeitor falando que é raro as pessoas que não aproveitam bem as lições dessas transferências de uma posição para outra. É imprescindível muito cuidado
para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Essa aqui tem que gravar ela e todo dia pensar nela. Imprescindível, então, é imprescindível. Não pode faltar o cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele teve condições de raciocínio depois do tratamento, do resgate dele, do umbral, que ele foi tratado, a hora que ele se pôs com saúde perispiritual, lá no mundo espiritual, ele falou: olha, gente, agora eu quero contribuir. E o que o senhor sabe fazer? Eu sou médico. E deram o serviço de médico para ele lá no mundo espiritual? Não. Era posição transitória na terra, que se ela não for bem vivida cristamente, ela não transfere, ela fica aqui. E essas posições transitórias, nas mais das vezes, elas paralisam os voos de nossas almas. Nós ficamos tão apegados naquilo que eu sou. Eu não sou delegado, eu estou delegado. Eu não sou empresário, eu estou empresário. Tem uma finalidade para isso, e essa finalidade sempre é boa. Agora eu posso usar dessa posição relevante para a sociedade e paralisar o voo da minha alma. E isso vai doer, como está doendo em nós hoje, porque certamente nós assim fizemos nessa encarnação e em outros, que hoje as coisas estão vindo online, viu, gente? A gente comete um deslize aqui, daqui 30 dias chega a conta, já não fica para a próxima encarnação não, porque as encarnações estão tão difíceis na Terra, então está vindo agora mesmo, estão vivendo a vida espiritual mesmo, está acelerado o processo. Pode observar, aquilo que nós já conhecemos e nós queremos driblar do jeitinho, amanhã está lá na nossa porta, e nós temos que abraçar e resolver. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Guarda-te a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Esse trabalho edificante não é fazer coisas para os outros, não. É bom, é ótimo colaborar com o outro, mas essa edificação é nossa. E se eu edificar-me nas pautas do Evangelho, eu vou ajudar a edificar toda a minha casa, todos aqueles que vivem e convivem comigo. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, aos olhos do espírita, aos olhos do cristão, conhecedor da vida de Jesus, toda situação representa a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Não nos desanimemos, principalmente conosco mesmo, e nem com aqueles que vivem conosco, que partilha ali das nossas experiências, que traz consigo as suas dificuldades, porque é um companheiro, é uma companheira, e sendo companheiro uns dos outros, fica mais fácil, em dando-se as mãos, ajudando mutuamente, sem críticas, sem julgamentos condenatórios. Porque se eu olhar para mim e eu olhar para o outro, eu vou ver que se eu não estiver numa situação igual a ele, se não nesse ponto de vista, mas em outros,
Às vezes eu estou pior. Em nos conhecendo, sabendo que nós somos espíritos ainda frágeis, necessitados da ajuda uns dos outros, a prova é que estamos aqui no corpo físico, dependemos quase todos, 100%, da bondade alheia para estar aqui. Começando do ponto de vista material, se não fosse a coragem de uma mãe e de um pai, não estaríamos aqui. O trabalho, a determinação para nos alimentar, para nos limpar, para nos fazer todo aquele trabalho que todo mundo conhece, não sobreviveríamos. E depois não estaríamos com o corpo físico se não fosse a bondade divina, nos atendendo com as leis de merecimento e necessidade que cada um possui. Portanto, adiante. E fica muito mais fácil em companhia, uns com os outros. Não separe, não despreze dos companheiros, porque tem defeitos. Talvez é o que nós estamos precisando, dessas companhias, para a gente desenvolver um bem sofrer e vencer, e no final a gente dizer aquela frase justa: eu fui mais forte dessa vez. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso Senhor, e todas as mãos trabalhadoras envolvidas na colaboração para o resgate de nossas almas. Não temos palavra para expressar a nossa gratidão pelo amor que nos oferta. Mas ajuda-nos, Senhor, de nossas vidas, a experimentar mais esses momentos, a ofertar já alguns frutos que possuímos ao outro que caminha conosco, em vivência das suas leis. Perdoa-nos as nossas fraquezas, a nossa falta de coragem e determinação, pois o Senhor tem facilitado muito para nos colocar diante de nós, nas nossas mãos, todo esse material que o Espírito Consolador nos oferta. E nós trocamos por tantas outras migalhas que o mundo nos oferece. Ajuda-nos, Senhor, a compreender-nos e compreender-te que está em nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos aguardar